Esse vídeo sobre a Duquesa de Goiás será dividido em duas partes. A parte 1 contará desde 1822 até 1826. A parte 2 contará desde 1826 até 1898. Você está assistindo a parte 1. Em setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro e seguiu em direção a São Paulo. Nesse mesmo mês, aconteceu um dos momentos mais importantes da história de nosso país, a independência do Brasil. Foi nessa viagem política a São Paulo que o jovem príncipe conheceu a senhora Domitila de Castro Canto e Melo. Ela era filha do militar João de Castro Canto e Melo e de Dona Escolástica Bonifácia de Oliveira Toledo Ribas, ambos descendentes de famílias da elite paulista. Domitila de Castro, nessa altura, contava com 25 anos e já tinha dado à luz a 3 filhos, frutos de seu primeiro casamento que não tinha dado certo. Ela estava aguardando o processo de divórcio quando conheceu o então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, que no dia 7 de setembro de 1822 proclamou a independência do Brasil e tornou-se o imperador Dom Pedro I. Pois bem, assim que Dom Pedro I conheceu Domitila, eles se apaixonaram e tiveram um relacionamento extraconjugal. O imperador fez questão que Titília se mudasse com seus 2 filhos e sua família para a capital imperial, o Rio de Janeiro. A filha mais velha de Domitila nessa época chamava-se Francisca e contava com 9 anos de idade. O segundo filho chamava-se Felício e contava com 6 anos, e o caçula chamava-se João, mas havia falecido em 1818. Vale lembrar que o monarca, em 1822, já estava casado com a princesa Leopoldina de Habsburgo-Lorena desde 1817 e contavam com 4 filhos juntos. A mais velha era a princesa Maria da Glória, que contava com 3 anos. O segundo era o príncipe João Carlos, que havia nascido em 1821 e falecido naquele mesmo ano de 1822. A terceira era a princesa Januária, que havia nascido em março de 1822, e a quarta era a princesa Paula Mariana, que estava no ventre de sua mãe, a imperatriz Leopoldina. Logo, Dom Pedro I pediu que sua amante se mudasse para o Rio de Janeiro, e ela descobriu que estava grávida. Entretanto, a criança não sobreviveu. Alguns historiadores dizem que Domitila sofreu um aborto, e outros acreditam que a criança nasceu morta. Seja como for, a morte do primeiro filho de Dom Pedro I com Domitila de Castro não esfriou o relacionamento do casal, e em meados de agosto de 1823, Domitila engravidou novamente. No dia 23 de maio de 1824, nasceu na cidade do Rio de Janeiro uma linda bebezinha, que recebeu o nome de Isabel Maria de Alcântara Brasileira. Entretanto, Dom Pedro I não poderia assumir a paternidade da menina publicamente, pois isso seria um escândalo perante a sociedade e a corte da época. Domitila também não poderia revelar que era mãe da recém-nascida, pois seria algo considerado imoral para a sociedade, tendo em vista que Titília estava divorciada. Dessa forma, o imperador e sua amante decidiram criar uma história para tentar disfarçar o nascimento da filha bastarda. Junto aos pais de Domitila, que estavam morando no Rio de Janeiro, eles inventaram uma mentira. O coronel João de Castro e sua esposa, Dona Escolástica, disseram às pessoas da corte que alguém havia abandonado na porta de sua casa uma linda bebezinha, a qual o imperador, comovido com a situação, decidiu adotar a pobrezinha. Por mais que a família Castro contasse essa mentira,
Todos sabiam que Domitila e Dom Pedro I tinham um caso. Até mesmo a imperatriz Leopoldina sabia das infidelidades de seu marido. A menina foi batizada no dia 31 de maio de 1824, na igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho, registrada como criança abandonada e filha de pais incógnitos. Entretanto, teve Dona Escolástica e o coronel João de Castro como padrinhos. Ao ficar sabendo do nascimento de uma filha de Domitila com o imperador, Felício, o ex-marido abusador de Titília, escreveu uma carta ofendendo sua ex-mulher. Dom Pedro I, ao saber disso, fez questão de ir à feitoria de Periperi, onde Felício trabalhava, e dar um tapa na cara do ex-marido de sua amante. Além disso, o monarca prometeu espancá-lo caso tocasse no nome de Isabel Maria e Domitila novamente. Vale lembrar que a imperatriz Dona Maria Leopoldina era uma mulher muito amada pelo povo brasileiro. Ela era reconhecida por suas obras de caridades e admirada por sua generosidade. Dona Leopoldina era respeitada pelo povo. A população carioca odiava Domitila, que demonstrava cada dia mais sua arrogância e soberba, mas a corte a tratava muito bem, tendo em vista que os nobres queriam agradar o imperador. No dia 4 de abril de 1825, foi aniversário da filha mais velha de Dona Leopoldina e Dom Pedro I, chamada Princesa Maria da Glória, futura Rainha Maria II de Portugal. Nesse dia, muitas pessoas receberam presentes e graças dos imperadores. Na lista de pessoas beneficiadas estava o nome de Domitila de Castro, que foi nomeada como dama camarista da imperatriz Leopoldina. Com essa elevação de posição na sociedade, Domitila teria o direito de acompanhar Dona Leopoldina em todos os compromissos. Além disso, a amante sempre teria um lugar de honra reservado logo após os imperadores, seja no teatro, na igreja ou em qualquer evento público. Estava claro para todos que, dentre tantas amantes, Domitila era a favorita de Dom Pedro I. Como dama camarista, a amante oficial teria o direito e o dever de conviver com os monarcas auxiliando no Palácio de São Cristóvão por pelo menos uma semana de cada mês. Durante esse período, Isabel Maria foi criada por seus avós maternos e logo Domitila engravidou novamente em meados de abril de 1825. No dia 12 de outubro de 1825, foi aniversário de 27 anos de Dom Pedro I. Mas quem ganhou o presente foi Domitila de Castro, que conseguiu o título nobiliárquico de Viscondessa de Santos. O imperador alegou ter dado tal título por conta de seus distintos méritos e serviços prestados. No dia 2 de dezembro de 1825, Dona Leopoldina deu à luz a um lindo menino, que recebeu o nome Pedro de Alcântara, futuro imperador Dom Pedro II. 5 dias depois, no dia 7 de dezembro de 1825, a Viscondessa de Santos, Domitila de Castro, deu à luz a um menino também, que recebeu o nome de Pedro de Alcântara Brasileiro. O imperador ficou tão feliz com o nascimento de seus 2 filhos homens que pensou em entrar na igreja carregando os 2 meninos nos braços para o batismo. Mas ele foi desaconselhado a fazer isso por seus amigos, que acharam que seria um escândalo perante a moral e os bons costumes. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Pedro Brasileiro, o filho bastardo de Domitila com o imperador, acabou sendo batizado na igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho, como criança abandonada e filho de pais incógnitos. Entretanto, Dom Pedro I jurou intitular o menino bastardo como o primeiro e único Duque de São Paulo. Em fevereiro de 1826,
A família imperial, composta por Dom Pedro I, Dona Leopoldina e a princesa Maria da Glória, partiram para uma viagem política ao nordeste do Brasil. Como era de se esperar, e para escândalo da população, a amante foi junto. As princesas Januária, Paula Mariana, Francisca e Pedrinho ficaram no Palácio de São Cristóvão. Se você quiser saber mais sobre esse episódio, então assista ao vídeo A Viagem da Família Imperial à Bahia, 1826. Durante toda a viagem, Dom Pedro I fazia questão de saber tudo o que acontecia com seus filhos. Ele era um pai muito preocupado e deixou seus filhos sob os cuidados de pessoas de sua confiança. Isabel Maria e seu irmão recém-nascido ficaram sob tutela de seus avós maternos, mas infelizmente seu irmãozinho Pedro de Alcântara brasileiro acabou falecendo. Dom Pedro I e Domitila foram avisados através de uma carta enviada por Dona Escolástica sobre a morte precoce do menino, falecido no dia 13 de março de 1826. A família voltou para a capital imperial no dia 1º de abril de 1826. Nas cartas trocadas entre os amantes, Dom Pedro I chamava Isabel Maria de Belinha, ou Nossa Belinha. Ele demonstrava muito carinho e preocupação com a menina. O pai enviava frutas, pães de ló e um famoso bolo de cutia que Isabel adorava. Quando a garota adoecia, ele era o primeiro a procurar receitas e enviar remédios. Todos os dias, Dom Pedro I perguntava aos responsáveis sobre a saúde e o bem-estar de sua filha. Isabel Maria parecia uma boneca. Usava vestidos delicados, sempre estava arrumada e sob seus cabelos escuros, ela usava tiaras cravejadas de diamantes. Seu pai fazia questão que a menina usasse joias compostas por esmeraldas, safiras, rubis e toda sorte de pedras preciosas. Dom Pedro I demonstrava preocupação sobre o tipo de educação que Isabel Maria receberia, e certa vez chegou a falar para Domitila que Isabel Maria seria de Messê, até ter idade de aprender, ou seja, o imperador deixava claro que Domitila não seria responsável pela educação de sua filha e que, quando ela crescesse, seria afastada de sua mãe. Depois de muita insistência de Titília, o imperador decidiu reconhecer a paternidade de Belinha, exatamente no aniversário de 2 anos da pequena, no dia 23 de maio de 1826. Sobre o caso, o barão de Marischal escreveu: há muito tempo que a senhora Viscondessa de Santos trabalhou neste caso. Sua Majestade recusava, mas provavelmente a morte do filho que ele teve com essa dama tê-lo-ia feito arriscar agora esse ato. Para que a menina fosse reconhecida, o termo de batizado deveria ser refeito. Mas o bispo Dom José Caetano da Silva Coutinho impediu que rasgassem a página do batismo de Belinha, para que fizessem uma nova página onde incluiriam Dom Pedro I como pai. O imperador, diante da situação, fez um decreto ministerial onde reconhecia a paternidade perante vários ministros. No decreto podemos ler: declaro que houve uma filha de mulher nobre e limpa de sangue, uma mulher não judia, a qual ordenei que se chamasse Dona Isabel Maria de Alcântara Brasileira, e a mandei criar em casa do gentil homem da minha imperial câmara, João de Castro Canto e Melo. E para que isto a todo tempo conste, faço esta expressa declaração que será registrada nos livros da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, ficando o original em mão do mesmo gentil homem da Imperial Câmara, para ser entregue à dita minha filha, com o seu título. Palácio do Rio de Janeiro, 24 de maio de 1826, quinto da independência do Império.
Na nova certidão, aparecia agora apenas o nome do pai. O nome da mãe não foi revelado. Com essa publicação, Dom Pedro I dava certeza a todos de seu adultério. O imperador não parou por aí. Além de reconhecer a filha bastarda perante a sociedade, ele concedeu à pequena Isabel Maria, na época com 2 anos de idade, o título nobiliárquico de Duquesa de Goiás. O título de duque ou duquesa era dado somente a membros da família imperial, ou a pessoas que tivessem prestado valorosos serviços à nação. Com esse título, a pequena Isabel Maria não deveria se curvar a nenhum barão, conde, visconde ou marquês. Pelo contrário, essas pessoas deveriam fazer reverência ao verem a duquesinha. Até mesmo Domitila deveria se curvar perante a filha. A menina só deveria fazer reverência perante os seus irmãos, príncipes e princesas, ao imperador Dom Pedro I e à imperatriz Dona Leopoldina. Os jornais Diário Fluminense e Espectador Brasileiro fizeram publicações parabenizando e elogiando Dom Pedro I por ter reconhecido a filha bastarda publicamente. Nas publicações, os jornalistas citaram outros casos semelhantes com o de Dom Pedro I, como o rei Henrique IV, que também tinha uma amante pública, chamada Gabriela de Estrés, que recebeu o título de Marquesa de Monceau e teve 2 filhos reconhecidos com o rei francês. E o rei Luís XIV, que dentre muitas amantes, teve uma favorita chamada Francisca Atenas, que recebeu o título de Madame de Montespan. Juntos, tiveram mais de 5 filhos reconhecidos publicamente perante a sociedade francesa. Dom Pedro I não foi o primeiro nem o último monarca a ter amantes intituladas e reconhecidas publicamente. O povo brasileiro, a cada dia que passava, sentia mais raiva por toda a humilhação que a amada imperatriz Leopoldina passava, pois ela era uma das poucas pessoas a se importarem com o povo, chegando ao ponto de vender suas joias para ajudar famílias pobres e enfermos. No dia 24 de maio de 1826, foi preparada uma grande festa em comemoração do aniversário da Duquesa de Goiás, no novo luxuoso palacete que Dom Pedro I tinha dado à amante, distante menos de 1 quilômetro do Palácio de São Cristóvão. Ao meio-dia, os convidados começaram a chegar para a comemoração do título que Belinha tinha recebido de seu pai. Todos os figurões da elite estavam presentes, ministros, secretários, condes, barões, viscondes e militares. Durante a festa, o imperador apareceu com sua guarda de honra e foi recebido pelo avô da menina, o coronel João de Castro, que estava com sua neta nos braços. Depois da leitura do decreto e da comemoração, Dom Pedro I perguntava a todos se já tinham ido beijar a mão de sua filha e pedia para que a menina estendesse a mão para que as pessoas beijassem e fizessem reverência. Vosmecê já beijou a mão da Duquesa de Goiás? Perguntava o imperador. Belinha, estenda a mão para o ministro, dizia Dom Pedro. Durante a festa, o imperador ficou em uma mesa com a duquesinha, enquanto Domitila e sua família ficaram em uma mesa ao lado. A partir desse dia, Isabel Maria seria considerada uma alteza imperial e deveria conviver no palácio ao lado de seus irmãos príncipes e princesas, além de receber a mesma educação que os pequenos monarcas recebiam na Quinta da Boa Vista. Nesse dia, a imperatriz Dona Leopoldina, que já demonstrava estar depressiva, passou o dia inteiro fora. Dizem que Dom Pedro I chegou até mesmo a convidar sua esposa para a festa de aniversário da filha bastarda. No dia 29 de maio de 1826, a Duquesa de Goiás foi levada ao Palácio de São Cristóvão e apresentada formalmente pelo coronel João de Castro à imperatriz Leopoldina. Dizem que Dona Leopoldina beijou a duquesinha e disse emocionada:
Tu não tens culpa, tu não tens culpa. Segundo o diplomata espanhol de Lavache Ricón, Dona Leopoldina manteve sua compostura perante a situação, mas depois se trancou em seu quarto e passou a noite inteira chorando. Mesmo depois de tantas humilhações, a imperatriz do Brasil continuou a tratar Domitila de forma amigável, o que deixava todas as pessoas assustadas com a frieza e paciência da monarca. Nesse mesmo ano, o imperador Dom Pedro I ordenou que construíssem um navio de guerra chamado Duquesa de Goiás, em homenagem à sua filha preferida. O reconhecimento de Isabel como filha e os títulos que a amante e sua família recebiam eram motivo de grande tristeza para a imperatriz, que a cada dia se sentia mais sozinha, humilhada e abandonada por seu marido. A família imperial convivia com a família da amante como se fosse a situação mais natural do mundo. O barão de Marischal, embaixador austríaco no Brasil, deixou registrado sobre a situação. A 29 de junho de 1826, festejou-se Dom Pedro em casa do veador da imperatriz. Dom Pedro, Dona Leopoldina, as jovens princesas lá passaram um dia em companhia da Viscondessa de Santos Domitila de Castro, da Duquesa de Goiás, sua mãe, seu avô e todo o resto da família materna. A despeito dessa estranha mistura, o dia passou tão alegre e tão tranquilamente como se a poligamia estivesse legalmente estabelecida no país. Dom Pedro I passava mais tempo no palacete de sua amante do que no palácio de São Cristóvão. Ele fazia passeios em carruagem ao lado de sua querida filha Duquesa de Goiás, que também era muito apegada ao seu pai. Sobre isso, o embaixador austríaco escreveu: a ligação do imperador com a amante é cada vez mais forte. Ele passeia frequentemente na cidade com a Duquesinha de Goiás. Parece que no meio do ano de 1826, Isabel Maria adoeceu e Dom Pedro I ficou muito preocupado com a saúde da menina. Domitila, desesperada, acabou fazendo uma promessa em prol do restabelecimento de sua filha. E logo depois Belinha se recuperou. Sobre o fato, Marischal registrou: a Duquesa de Goiás foi publicamente com a mãe na alfândega e assistiu a 31 de julho com a imperatriz e com a rainha de Portugal a uma festa religiosa por motivo de uma promessa da Viscondessa de Santos pelo restabelecimento da saúde da filha. Suas majestades foram acompanhados da guarda de honra, o que só acontece em grandes ocasiões. Depois que Belinha foi curada, Dom Pedro I ficou tão feliz que decidiu passar férias em companhia da duquesinha, junto à amante e sua família, na Fazenda Imperial de Santa Cruz. Juntos, partiram no dia 3 de agosto de 1826. Sua Majestade partiu em 3 de agosto, acompanhado da Viscondessa e sua família para Santa Cruz, donde ainda não voltou. Nem a Sua Majestade a Imperatriz, nem camareiros, ministros ou secretários tiveram autorização para os acompanhar. Todos os negócios parados porque ninguém pode decidir as menores coisas sem ser por ordem sua. Tal ausência no momento mostra o quão longe vai o poder da amante. Como já dissemos, a Duquesa de Goiás passou a ser criada e educada junto às suas meias-irmãs, as princesas Maria da Glória, futura rainha de Portugal, a princesa Januária, a princesa Paula Mariana, a princesa Francisca e o caçula Pedrinho, futuro Dom Pedro II. As crianças brincavam juntas na Quinta da Boa Vista, e o imperador Dom Pedro I sempre saía em defesa da Duquesa de Goiás quando acontecia alguma briga entre as crianças no palácio. Pequenos incidentes sempre foram provocados pelas crianças.
visto o imperador mostrar-se às vezes ríspido com as jovens princesas e com muita parcialidade com a filha natural, Isabel Maria. Uma história é contada até hoje. Não sabemos se é verdade, mas dizem que em uma ocasião a princesa Paula Mariana teria esbarrado sem querer na duquesa de Goiás e feito sua meia-irmã cair no chão. Lembrando que ambas possuíam 3 anos de idade na época. Por conta disso, Dom Pedro I teria batido na princesa Paula Mariana, que ficou traumatizada. Depois disso, sempre que Isabel Maria aparecia, Paula fugia e se escondia atrás de suas criadas. A primogênita princesa Maria da Glória, que nessa época já era rainha de Portugal, não se dava muito bem com sua meia-irmã Isabel Maria. Acontece que a rainhazinha era uma criança muito precoce e entendia muito bem toda a situação que acontecia no meio de sua família. Ela sabia o quanto a presença da amante de seu pai e da duquesa de Goiás faziam mal à sua mãe, que já não se encontrava nada bem de saúde psicológica. A viajante Maria Graham relatou que a duquesa de Goiás era a causa de grande agravo à imperatriz e ocasionou a explosão de mau humor de Dona Maria da Glória, agora rainha de Portugal. Quando alguns anos depois essa meninazinha foi apresentada no palácio, o imperador determinou que ela deveria jantar com Dona Maria da Glória. A princesa recusou-se a sentar-se à mesa com a que ela chamava de a bastarda. O imperador insistiu e ameaçou dar em Dona Maria uma bofetada, ao que se voltou ela orgulhosamente para ele e disse: "Uma bofetada com efeito. Nunca se ouviu dizer que uma rainha, por direito próprio, fosse tratada com uma bofetada." A princesa Maria da Glória ignorava e evitava contato com sua meia-irmã. Na época, a rainha tinha 7 anos e a duquesa 3. Segundo Julius Mansfeld, o imperador tomou o assunto para si e provou à sua filha, muitas vezes com a mão levantada, que toda posição tinha seu valor e que não procurava o mérito no nascimento. A imperatriz Leopoldina recebia a duquesa de Goiás e a amante de seu marido de forma amigável no palácio. Quando a menina ia fazer reverência e cumprimentar a monarca, Dona Leopoldina dava-lhe um beijo na face e a chamava carinhosamente de minha filha. Assim que a duquesinha e Domitila se retiravam, Dona Leopoldina dizia às pessoas que estavam ao seu redor: "Tudo posso sofrer, e tenho sofrido, menos ver essa menina a par de meus filhos, e estremeço de raiva quando a vejo. É o maior dos sacrifícios recebê-la." A família Castro estava totalmente infiltrada no Palácio de São Cristóvão e fazia grande influência na vida de Dom Pedro I. O monarca tinha muita consideração pelos pais e irmãos de Domitila, que receberam muitos bens e títulos do imperador. No dia 12 de outubro de 1826, foi aniversário de Dom Pedro I, mas quem ganhou novamente o presente foi Domitila, sendo elevada a Marquesa de Santos. O imperador justificava o título dado à amante por conta dos serviços prestados por Domitila referentes à criação da Duquesa de Goiás. A humilhação era imensa para Dona Leopoldina, que nesse período já sofria com crises de ansiedade e depressão. De fato, a pequena Isabel Maria era uma criança muito amável, educada e carinhosa. Como a própria Dona Leopoldina afirmava, a criança não tinha culpa do erro dos pais. O coronel João de Castro também foi elevado a visconde por Dom Pedro I em outubro de 1826, mas não deu tempo do pai de Domitila usufruir de sua nova posição social, pois alguns dias depois, o Visconde de Castro acabou sofrendo um acidente vascular cerebral. Dom Pedro I ficou tão abalado com a doença do pai de sua amante que se esqueceu totalmente de sua esposa e de seus filhos,
passando um mês inteiro na casa da amante, cuidando do, entre aspas, sogro. Nessa época, Domitila acabou engravidando novamente. Dom Pedro I e Dona Leopoldina acabaram discutindo por causa da ausência do monarca em casa. A imperatriz ameaçou partir para a Áustria de volta à sua terra natal, mas o imperador se ajoelhou e, chorando, abraçando as pernas da esposa, pediu desculpas. Por fim, o Visconde de Castro acabou falecendo no dia 2 de novembro de 1826. Com isso, Belinha perdeu seu avô, que a amava tanto. Nessa altura, Dona Leopoldina, que também estava grávida, mas em um estado de depressão profunda, acabou sofrendo um aborto por conta de uma infecção uterina ou puerperal, provavelmente pela falta de asepsia dos médicos, que ainda não tinham o conhecimento sobre a importância de lavar as mãos antes de fazer um exame de toque. A imperatriz, que sofria dos nervos, em um momento de delírio, começou a acusar a Marquesa de Santos e os médicos de envenenamento e pedia que afastassem a Duquesa de Goiás do palácio e da presença de seus filhos. A imperatriz acabou falecendo no dia 11 de dezembro de 1826, aos 29 anos de idade. Dom Pedro I não estava no Rio de Janeiro. Ele havia partido para o sul do Brasil para resolver a questão da província cisplatina, e lá ficou sabendo da morte de sua fiel esposa. Se você quiser saber mais detalhes, então assista ao vídeo O Maior Funeral do Brasil, a morte da Imperatriz Leopoldina. Com a morte de Dona Leopoldina, a Marquesa de Santos pensou que Dom Pedro I iria se casar com ela e que ela poderia ser a nova imperatriz do Brasil. Mas isso não aconteceu, pois após a morte de Dona Leopoldina, o relacionamento entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos começou a esfriar. No dia 23 de maio de 1827, foi realizada uma grande festa em comemoração do aniversário de 3 anos da Duquesa de Goiás. Durante a festa, Dom Pedro I parecia aéreo, distante e triste. Em dado momento da festa, o imperador sumiu e a Marquesa de Santos começou a procurá-lo por todos os cômodos do Palácio de São Cristóvão. Encontrou o imperador em um salão, abraçando um retrato de Dona Leopoldina e chorando muito. Se você quiser saber o que aconteceu com a pequena Duquesa de Goiás, então assista a parte 2. O que podemos adiantar é que Isabel Maria foi afastada de sua mãe para sempre, mandada para fora do Brasil, onde quase morreu durante a viagem de navio. Foi morar em um internato francês, mas foi adotada pela Imperatriz Amélia de Leuchtenberg. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.